Alimentação na perimenopausa. Perimenopausa começa lá pelos 35 anos. Se você tem 35 anos, 40, 45, essa live é para você. E a gente vai falar sobre alimentação e vai também falar sobre estratégias alimentares para essa nova fase da vida. Então, quando começa essa oscilação hormonal, quando começa essa queda hormonal, a gente também pode usar alguns alimentos a nosso favor. A gente vai conversar hoje com a maravilhosa Nutri Mônica Unzueta. Eu tenho muito prazer de trabalhar também com ela. Oi, Mo, já tá por aqui, que delícia. Vambora, gente! A gente está fazendo uma série de lives essa semana aqui, falando sobre esse assunto, sobre hormônios, sobre como que a gente pode lidar melhor com essa nova fase. Tudo isso é um aquecimento para a nossa Semana Você Magra, que começa semana que vem de verdade. Isso aqui é aquecimento, hein? Então, dia 11 de agosto, a gente se encontra lá dentro desse evento, Semana Você Magra. Lá dentro eu vou falar para você como é que você consegue transformar o teu corpo no melhor jeito, com as melhores estratégias, com as melhores metodologias, tá bom? Então, vambora, eu vou chamar aqui a Mônica. Mo, que delícia, Mo! E é muito precioso mesmo, é uma delícia. Vocês vão amar, gente. Vocês vão amar, amar, amar. A gente já falou com outra Nutri, a gente já falou com o endócrino, vem muito mais coisa por aí, hein? Aí! Estamos no friozinho, né, amor? Ai, tá frio, né? Olha, 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 eu tô aqui quentinha, hein? Ó, tem até Ó, fumaça. Ai, que estratégia gosto. mulher Ah, no climatério, perimenopausa, né? A gente tem que fazer as viu? estratégias. Já estamos nas estratégias. Ai, Mo, seja bem-vinda, que delícia, que saudade. Obrigada, obrigada pelo convite. Tava com saudade de fazer live com você. Sempre muito gostoso. E muito obrigada pelo convite. Imagina, obrigada a você por ter aceitado. Assim, ó, gente, a Mônica é concorrida. Eu sei que para arranjar um horário com ela é difícil, hein? Mas eu acho tão legal, assim, que é, eu tenho também, né? Eu sei que para todo mundo a vida é corrida demais, né, amor? E a gente se disponibilizar para vir aqui entregar um conteúdo é muito legal, muito legal. Obrigada mesmo da tua parte. Ah, uma Muito honra. obrigada. E aí, Mo, temos muitas coisas para conversar. Muitas coisas, muitas mudanças, né, nessa fase de vida, né? É o que eu sempre falo lá aqui no meu Insta, né? A gente precisa aprender o poder da ciclicidade, né, feminina. A gente precisa entender os nossos hormônios para a gente viver em paz com a gente, né? Então, a gente precisa conhecer o que acontece nessa fase, porque a partir daí você aprende a ser estratégica, intencional, tanto na parte da alimentação como na questão dos treinos, é se conhecer, né? E como somos cíclicas, temos nossas fases, nossos ciclos, e é muito importante a gente ter esse conhecimento para que realmente a gente viva bem, principalmente por causa da longevidade, né? O objetivo principal aí, né? Exato. Hoje, assim, eu estava pensando bastante sobre isso, sobre o quanto que a gente tem gerado de autonomia aqui, né, para as mulheres. Porque, assim, a gente vir aqui e falar para elas que você vai conseguir passar por essa fase, e essa fase é uma fase que veio para ficar por um bom tempo. E se a gente não souber, não desvendar, parar de pensar que é um monstro e pensar assim, não, tudo bem, é assim, agora eu vou começar a agir diferente. É só isso. Exato. E eu acho que a maturidade veio junto com essa fase e ela veio na melhor fase da nossa vida. A gente já está madura, a gente já sabe o que que a gente quer, a gente já não é mais menina Exato. e pode se autorresponsabilizar, né, Mona, pelas novas atitudes da nossa vida. Exatamente. E é a melhor fase, na verdade, né? Então a melhor fase a gente tá madura, a gente tá mais consciente. E é muito importante, assim, que toda parte, não é só a questão mental e emocional, o físico também tem que acompanhar, até para conseguir aguentar, né, o mental e o emocional. Só que é a melhor fase da nossa vida. Então a gente tem que realmente buscar, tomar essa decisão de realmente ter a mudança e se conhecer. Porque, na verdade, esse período, né,
chamado de climatério, perimenopausa ou pré-menopausa, tem essas nomenclaturas, é um período que a gente precisa olhar muito internamente pra gente, porque é muita mudança, e essas mudanças, elas acarretam muitos sintomas, tanto para a parte física, como para o mental e para o emocional também, né? Hum. Ô, amor, sabe uma coisa que me veio assim, né? Quando uma mudança assim muito significativa na minha vida é o seguinte: antes, quando eu saía para treinar, eu me sentia um pouco egoísta de estar fazendo isso, porque eu deixava de ficar com os meus filhos. Nossa, eu lembro que eu ia treinar assim muito de madrugada para eu manter assim esse tempo com eles e tudo isso. Hoje, uma das coisas que vem muito forte para mim é o seguinte: o autocuidado, ele tem que ser assim prioridade na minha vida, porque se eu não me cuidar, se eu não estiver bem, eu nunca vou estar bem para eles. Então saiu essa culpa e entra uma coisa do tipo, tá tudo bem. Tá tudo bem você ter um tempo para você, você treinar, deixar eles enxergarem você treinar, você comer bem, né? Então acho que realmente essa fase da nossa vida vem com uma maturidade muito legal. Que se a gente aprender a colocar isso em todas as áreas, a gente voa, né, amor? Exatamente. E você falou uma coisa muito real, é se colocar em primeiro lugar para você estar bem, para você cuidar do outro, para você cuidar da sua família, para você ter disposição, você ter energia, se você tem filhos no caso, em questão de trabalho, para você ter uma melhor produtividade, porque um dos sintomas dessa fase é ter uma névoa mental, uma dificuldade em concentração, foco, memória. Então, a partir do momento que você entende que é um sintoma clássico dessa fase, e você tem em mãos uma estratégia para realmente combater isso, uma suplementação, que na grande maioria das vezes é necessário entrar com suplementação, você ganha qualidade de vida, né? É muito importante olhar para isso. E assim, a gente se colocar em primeiro plano não é ser egoísta, né? É para a gente estar realmente bem para servir o próximo também, né? Eu acho que é altruísmo até. Deixa eu perguntar aqui para essas mulheres maravilhosas que estão aqui com a gente essa hora da noite de uma quarta-feira. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui. Que delícia a nossa sala aí. Eu quero saber quantos anos vocês têm. Vamos ver aí a idade de todo mundo. E se vocês puderem compartilhar essa live, a gente vai começar a falar de coisas muito importantes aqui. E a Mônica, ela vem com uma bagagem gigante para essa fase mesmo. Depois vocês comecem a seguir a Mônica, porque ela coloca muito conteúdo para as mulheres 35, 40 a mais. Olha aí, ó, a Natália aqui, ó, 38 anos, 8, 50, 35, 45, 53, 53. Na menopausa. ó, já na menopausa. Menopausa. A menopausa, vamos só já esclarecer, o que que difere a menopausa da perimenopausa? Vamos lá. Perimenopausa geralmente acontece a partir dos 35 anos. É uma fase longa da mulher, tem uma duração em média de 12 a 15 anos. Isso depende, é um pouco mais individual. Mas é uma fase de transição, né? Da fase reprodutiva para não reprodutiva. O que que acontece nessa fase? Temos oscilações de hormônios. Oscilação de testosterona, progesterona, estradiol, que são os hormônios sexuais. Essas oscilações, elas acarretam alterações em hormônios metabólicos, cortisol, insulina e os hormônios da tireoide. Então, por isso que é uma fase realmente mais conturbada, né? Porque não mexe só com os hormônios sexuais, porque os hormônios sexuais eles interferem nos hormônios metabólicos. A perimenopausa é a transição, então a gente tem o quê? Oscilações. Vocês vão observar que vai ter momento, vai ter mês que vocês vão estar super bem e vai ter mês que não vai estar bem assim, por causa da oscilação. Agora, a menopausa, ela é a queda hormonal. Aí já é o declínio hormonal, né? E a ausência, claro, da menstruação há um ano, né? Então, para ser considerado menopausa, tem que menstruar, né? Vamos por a gente está agora dia 6 de agosto, né? De 2025. Você menstruou hoje. Para ser considerado menopausa, tem que dar um ano sem menstruação. É porque a menopausa é a última menstruação da vida. E aí é o declínio hormonal. E com esse declínio hormonal, o que que acontece? Os sintomas, eles são realmente mais acentuados. A mulher tem uma tendência, se não cuida, claro, tem uma tendência a sofrer mais nesse período. Legal. E aí, quando você já vai chegando preparada para essa fase, é outra coisa.
Outra coisa, exato. Então, se você já entende, né, o que que acontece nesse período de perimenopausa, essas oscilações hormonais, você começa a entender melhor o seu ciclo. Uma coisa que eu venho observando muito, Ana, que eu venho conversando com muitas mulheres no direct, é que a grande maioria não consegue controlar o ciclo. Não tem ideia do ciclo menstrual. Não sabe o dia que menstruou, não anota, né? Eu pergunto, mas como? Você não costuma anotar? Não, não anoto. Vai assim, vai no automático. E é importante vocês conhecerem, anotar, né? No período de climatério, perimenopausa, a gente menstrua. Então tem que ter. Você tem que ter esse controle, até para você realmente identificar quando for uma menopausa, né? Mas é importante colocar no aplicativo, entender as fases do ciclo, né? Entender que na fase um, por exemplo, é uma fase onde nós estamos mais motivadas, com mais energia. Perto da ovulação, a gente tende a treinar mais pesado, consegue restringir um pouco mais a alimentação. Aí depois da ovulação, a gente tem uma queda hormonal que faz com que a gente fique um pouco mais introspectiva, mais ansiosa. Aí a alimentação ela tem que abrir um pouco nesse período. Quando você entende isso, você começa a colocar na sua prática, você entende, você começa a sentir, você começa a ter o domínio. E aí fica muito mais fácil você atingir os seus objetivos e o principal, você estar bem com você e ter qualidade de vida. Porque esses sintomas desse período, eles reduzem a qualidade de vida. E outra coisa, você também não fica se criticando tanto. Porque aí você entende, estou nessa fase, é por isso que eu estou assim. Por isso que eu não rendi tanto no treino, por isso que. Então também você acaba se acolhendo mais. Exatamente. É você entender. Passou a ovulação, entrou no período, na fase 2, que é a fase lútea, né? É o momento que você vai ficar um pouquinho mais inchado. É o momento mais inflamatório de nós mulheres, né? A partir do momento depois que a gente ovula até o primeiro dia da menstruação. Se eu já sei que é uma fase mais inflamatória, porque antes não começar a ter um movimento de estratégias mais antioxidantes e anti-inflamatórias. Começar já uma estratégia anti-inflamatória, antioxidante no finalzinho da fase um para você entrar menos inflamada na fase 2. E a partir daí os sintomas vão ser muito mais a menos, eles não vão ser intensos, né, em questão de TPM. Então, é fazer um preparo antes já, preparar o corpo para essa fase, né? Muito bom, muito bom. Mo, e aí, o que que você acha na alimentação que a gente pode fazer isso? Conta pra gente aí. O que que a gente pode usar de estratégia para cada fase, se você puder ir falando aí pra gente. E até mesmo, Mo, depois, já cheguei na menopausa. E aí, né? Parece que tá falhando um pouco, será? Tá tudo bem, gente? Eu tá falhando um pouquinho. Vocês conseguem falar? Eu consegui te escutar direitinho aqui. Vamos ver o que que elas falam aqui. Para mim você brecou, sabe? Mas eu tô conseguindo te ver e te ouvir, mas Tá, vamos ver se tudo bem para elas. maravilha. Então vamos lá, para vocês entenderem a questão das fases, né? Então a gente tem um ciclo menstrual que tem fase, tem duas fases. A gente tem a fase um, que é chamada fase folicular, ela começa no primeiro dia da menstruação e vai até a ovulação. A ovulação lá divide a fase um com a fase 2. Essa fase, ela tem dois estágios. O primeiro estágio é a semana da menstruação, onde a gente está um pouco ainda, um pouco mais inflamadas, mas estamos nos purificando, né? Liberando toxinas por causa da menstruação. Só que nessa primeira fase, nesse primeiro estágio da fase um, a energia já começa a melhorar. Você já começa a ver que você fica melhor, o controle alimentar fica melhor. No segundo estágio dessa fase um, que é na segunda semana da fase um, né, que precede a ovulação, é a fase onde nós mulheres estamos com mais energia e mais disposição. Por quê? A gente começa a ter uma elevação de testosterona. Então, nessa semana aí, o que eu sugiro? A gente aguenta mais uma restrição, a gente tem mais força. Procurem fazer um jejum, de preferência um protocolo 16, 18 horas, que vai ser mais intencional. Ou também nessa semana é interessante fazer uma estratégia detox, por exemplo, para já preparar o corpo para entrar na fase 2, que é uma fase mais inflamatória. Tá. Né? Então, nessa fase, a gente vai ter mais controle da alimentação, a gente vai ter mais força para controlar. Exatamente, exatamente. Principalmente quando vocês forem lá acompanhar no aplicativo, 2, 3 dias antes da data provável da ovulação. Vocês vão ver que vocês vão estar voando. Aproveita, faz jejum. Seu corpo se preparando para engravidar, gente. Imagina como que a gente tá, no melhor estágio da vida. Exatamente, a gente está com Saúde. a disposição. Então, por exemplo, os 3 dias antes de ovular,
uma estratégia muito bacana é fazer um detox, por exemplo. Você vai ter energia e disposição para você já, como eu falei, entrar na fase 2 menos inflamada, né? Então, o jejum é muito interessante, a estratégia detox também é bem interessante para essa fase. E incluir chás, já começar a incluir assim no finalzinho da fase um chá de cúrcuma, de gengibre, um chá de dente de leão, de cavalinha. Esses chás, eles ajudam o fígado a fazer o processo de detoxificação. Então, Hum, já vai eliminando, né, toxinas e preparando esse corpo para entrar já na fase 2, né, tá. que é mais inflamatória. Mo, posso fazer uma pergunta? Você falou assim, olha, chá de cúrcuma. É, adianta a gente suplementar com curcumina em cápsula? Aí vou fazer uma pergunta nada a ver, né, agora nesse momento. Adianta? Sim, sim, Que pode ser legal. uma No alimentação. final, onde? Do final da menstruação? Aí, por exemplo, a cúrcuma pode dar uma intensificada já no finalzinho da fase um, que seria mais ou menos alguns dias que antecede a ovulação. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Antes da ovulação. Tá, dá pra suplementar, né? Dá até pra acrescentar também um shotzinho a mais, um shot à tarde, por exemplo, né? E um sintoma muito comum da fase 2, né, que vem depois da ovulação, essa fase 2 é realmente ela pega o período de TPM, é ter mais distensão abdominal e o intestino dá uma bagunçada. Então, o que que eu sugiro já no finalzinho da fase um? Entrar com uma fibra prebiótica para ajudar já nessa modulação intestinal, porque vai ter uma mudança. Fase 2, como eu falei, uma fase mais inflamatória. Tem uma fibra que eu gosto muito, que é a goma cássia, que é Ah, é. Isso daí eu nunca ouvi na minha vida. Como que é? chama goma cássia. Guma cássia. E o que é isso? É uma fibra, é um pó, é É, uma tipo psyllium? exatamente, é o pó. Ele é um pouco diferente do psyllium, é uma fibra que não causa, não dá gases. Com algumas fibras elas podem dar um pouco mais de distensão. Essa fibra ela não dá distensão. E aí E aí, vocês o que você encontram, faz? Você coloca em cima da salada, no pão de iogurte, essas coisas? pode colocar no iogurte, na fruta, pode misturar só com água também. Ô, gente, vocês estão anotando? Alguém depois vai fazer o resumo da live pra gente? Olha só, gente, essa live tá demais. Tem que anotar, hein? Papel e caneta na mão. Tem que anotar, Ou então exato. vocês assistem de novo depois. E aí tem várias marcas, tem várias marcas que vendem a fibra goma cássia, né? Ela não é igual a aveia, que você vai encontrar, por exemplo, em Casa Plus Naturais, a granel. Ela é uma fibra fechada, então você vai encontrar da Nutrify, que tem a goma cássia, tem da Pura Vida. Ela é uma fibra bem, bem tranquila de encontrar, que entra como suplementação. Então, o legal é já entrar com ela na fase um, uma dose, por exemplo, para quem tem muita questão intestinal, porque tem muita mulher que tem muita questão intestinal na fase 2, para já ir preparando esse intestino. Que aí vem Tá, o que que acontece? A gente fica mais inflamada mesmo. E aí a gente fica mais retida, porque aí nessa fase 2 a gente tem as oscilações hormonais. Então tem uma alteração da progesterona, a progesterona ela aumenta, a progesterona ela estimula a aldosterona, que é o hormônio que faz com que a gente retenha mais água, sódio, a gente fica mais inchada. Então, já é bom para preparar esse corpo. E aí, na fase 2, o que, que você tem que ter? Esse cuidado, olhar mais para você, porque a gente fica mais introspectiva e com menos energia. Você vai ver que de um dia você tá treinando pesado e no segundo dia você vê que você não tá conseguindo levantar aquele peso do dia anterior. É normal. Isso é normal. Porque você já entrou na fase 2. E aí, nessa fase 2, o que, que é interessante até? Evitar jejuns longos, não precisa fazer uma estratégia muito restrita. Uma coisa que eu sugiro muito, que muitas mulheres costumam fazer, é restringir demais o carboidrato. Nessa fase não restringe, você até pode aumentar um pouco mais o carboidrato de comida de verdade, a batata doce, a mandioca, por exemplo, no almoço, no jantar, até para realmente também ter uma noite de sono adequada, né? Porque esse carboidrato à noite também vai ajudar no sono, né? Então, aumentar um pouquinho esse carbo, não fazer jejum longo, continuar com chás também, que é bem interessante aí nessa fase. Dependendo se a mulher, como eu falei, tiver alguma alteração intestinal, é legal utilizar esse tipo de fibra. Ou mesmo a glutamina também, que é um aminoácido bem interessante para ajudar na parte de modulação intestinal também, que ajuda nessa integridade. Claro que assim, cada mulher tem um sintoma, até tem mulher que incha mais, tem mulher que tem muita questão intestinal, então é sempre interessante investigar o que, que acontece para ter uma questão mais afunilada. Mas de forma geral, se não fizer uma alimentação restrita, comer bastante comida de verdade mesmo, ter uma quantidade um pouco maior de carboidrato, caprichar nas proteínas para ter mais saciedade, segura bem. E o que é legal nessa fase, como a gente tem essa baixa tem uma elevação, na verdade, de progesterona e uma baixa de estrógeno, essa baixa de estrógeno, ela faz com que a gente tenha uma diminuição de serotonina.
que é o neurotransmissor que controla a ansiedade e modula a fome. Para a gente produzir serotonina, a gente precisa de B6, de triptofano e de magnésio. Alimentos fontes, caprichem nessa fase 2. Banana, cacau, né? Pode ser um chocolate 70% cacau, aveia, o ovo, né? Dá para fazer uma panquequinha de banana, por exemplo, com cacau. Eu amo. São alimentos que vão ajudar nesse estímulo, uma produção maior de serotonina que a gente tem uma baixa. Agora, amor, eu só não entendi, desculpa se eu não entendi. Por que que a gente tem que aumentar um pouquinho o carbo para elevar a energia mesmo? Para elevar a energia também e porque a gente tem um pouco mais de fome. Ah, tá bom, tá. E não Sim. por causa do intestino, assim. Não intestino. É Tá. para dar um pouco mais de energia, a gente tem mais fome e para evitar beliscos. Porque que acontece? Muitas mulheres fazem muita restrição da alimentação e chega nessa fase, Você não quer aguenta. que... Não. Aí tira o carboidrato, sei lá, do almoço. Aí à tarde come um montão de chocolate. Não compensa. É melhor você colocar um pouco mais de carboidrato, ajustar um pouco esse carboidrato nessa fase 2, principalmente na semana da TPM, para você evitar de consumir um carboidrato que seja mais inflamatório, né? Porque se é um carboidrato que tem açúcar ou farinha branca, o que vai acontecer? Você vai reter mais líquido. Um carboidrato de comida de verdade não vai gerar pico de açúcar e pico de insulina. Agora, esse tipo de carboidrato, ele vai. E aí, lembrando que a insulina é um hormônio inflamatório também, né? Aí vira uma bola de neve. Nossa, maravilhoso isso. E aí, calma. Aí o que que tem? Aí vamos comer mais com um pouquinho de carboidrato, vamos já começando a colocar esses alimentos que vão elevar o triptofano. O magnésio antes de dormir também é muito bom, né? Bom, exato. Tomar cuidado também nesse período com a questão do sono, né? Então, olhar muito para a parte da higiene do sono, que é fundamental para esse período, né? E aí, como eu falei, continuar também com chás. Então, o chá de gengibre, o chá de cúrcuma, o chá de cavalinha, de dente de leão, o chá de canela. O chá de canela ele ajuda muito no controle de vontade de comer doce, ajuda na regulação da insulina, porque nessa fase 2 nós mulheres ficamos mais resistentes à insulina também. Ah, porque baixou o estrogênio. Exatamente. Por isso que eu falei, os hormônios sexuais, eles alteram os hormônios metabólicos. Então, é uma orquestra de hormônios, né? Então, a gente tem que, quando a gente aprende isso, fica muito mais fácil. Você começa a entender. Se você tem entendimento, você tem a percepção, fica muito mais fácil você fazer a mudança. Aham. Essa fibra que você está falando, ela também pode ajudar nesse controle glicêmico ou não? Pode ajudar. Pode ajudar. O que dá para incluir também fibra que ajuda nesse controle glicêmico? O psyllium que você falou também, né? Inicialmente ele vai ajudar, né? Isso, maravilhoso. E Bom, as sementes também ajudam ou não? é isso que eu ia falar. Então, dá para fazer também um ciclo das sementes. Como que funciona esse ciclo das sementes? Né? A gente tem a divisão da fase 1 e a fase 2, né? Então, na fase 1, a gente prioriza a semente de abóbora e a semente de linhaça dourada, uma colher de sopa de cada uma dessas sementes. Isso na fase 1. Virou para a fase 2, muda as sementes, que eu chamo de 2Gs, que é a semente de girassol e a semente de gergelim. Eu geralmente indico mais a semente de gergelim, o gergelim preto. Por quê? O preto, ele tem mais cálcio. Ah, Ele é mais fonte de cálcio. O gergelim é uma fonte riquíssima de cálcio, mas o preto ele tem mais cálcio na composição. Então, lembra, na fase 1, uma colherzinha de sopa de semente de abóbora e uma colher de sopa de linhaça dourada. nossa, que é muita coisa, gente. É. E na fase 2, É muita coisa. outra É. coisa. E na fase 2, uma colher de sopa do gergelim, o preto de preferência e o girassol. Nossa, maravilhoso. E aí também, enfim, no meio de uma fruta, no iogurte, Tá? O que eu iogurte proteico. Isso pode ser. O que eu costumo fazer, por exemplo, pega uma frigideira, como são sementes que têm gordura, né? Eu coloco um pouquinho na frigideira mesmo, dou uma tostadinha e coloco em cima da salada, por exemplo. Uma De delícia. girassol, Maravilhoso, hein? fica Gostei. gostoso. E só um cuidado em questão dessas sementes. Você pode consumir a semente, ou se você quiser, você pode triturar, tá? Se triturar, a orientação é sempre colocar num frasco escuro. Na verdade, todas as sementes a gente tem que colocar num frasco escuro, porque elas são fontes de gordura, mas principalmente quando é triturada. Tá, Porque a luz, ela pode oxidar, né? É a mesma questão do azeite, que tá num frasco escuro, né? tá, As sementes, elas também têm que estar num frasco escuro, também se for triturada, porque tem muita gente que prefere fazer ela triturada. E tá. pode ser
também, né? E quando tá numa época muito de calor, eu recomendo colocar na geladeira. Como a gente tá no frio, não tem essa necessidade. Uhum, uhum. Ô, Mô, e aí então chegamos aí, a gente completou o ciclo todo, não completou já agora? Sim, aí a gente completou a fase 2, né? Tá. E para mulheres na menopausa, né? Vamos para essa parte aí nova. É, que já é total a queda hormonal, né? O que é muito importante? Como tem essa queda hormonal, geralmente há uma influência, né, bem forte da insulina, como a gente conversou. Tem a questão do cortisol e os hormônios da tireoide. Então, o que assim é fundamental para mulher que está na menopausa? Primeiro, sono, que é uma queixa muito comum. Tentar ter um sono restaurador, fazer um preparo do sono. E fazer um ritual do sono mesmo. Então, ter um momento de relaxamento. Isso não tem uma relação, assim, tem uma relação direta com o físico, né? Mas, assim, é muito importante olhar para isso. Porque se você não dormir direito, o que vai acontecer? Você não vai restaurar direito, você não vai resetar direito. No dia seguinte, você vai estar com mais fome, mais vontade de comer. E lembrando que você já tem alteração hormonal. Porque o que acontece? Nessa fase, a gente tem uma tendência de ter uma resistência insulínica. Então, essa resistência insulínica faz com que a gente tenha mais apetite, mais fome, mais vontade de comer carboidrato simples, mais açúcar, né? E o sono, quando a gente não dorme direito, a gente ataca mesmo, né? A gente tem uma Por causa da grelina, da leptina, não? também, quando a gente dorme, a gente tem a regulação do hormônio da fome e da saciedade também. Tem isso no sono também. Então é muito importante dormir muito bem, até porque quando a gente está no sono profundo, a gente tem liberação de GH, testosterona, que vai ajudar muito na questão de composição corporal também, né? Para ganho de massa muscular e redução de gordura, né? Então, mulheres na menopausa, sono. Olhem muito para isso. Foquem muito em proteína, pelo amor de Deus. Essencial, assim, claro, no climatério é necessário comer proteína. Mas na menopausa, o que acontece? Ô, Mô, deixa eu só falar uma coisinha antes. Aí, desculpa te interromper. Imagina. Essa parte do sono, a gente dorme bem, né? Eu, por exemplo, eu durmo super bem. Mas, às vezes, a gente pensa que a gente dorme bem. Também tem isso. Tem, exato. A gente acha que a gente dorme bem, gente, mas será que a gente dorme bem? E aí eu quero te perguntar: o magnésio antes de dormir pode ajudar? E a melatonina? Para quem já dorme bem, você acha que é loucura? Não precisa, né? Assim, é que vai depender do como que tá o sono. Porque assim, o sono, você falou uma coisa que é muito, muito real mesmo. Muitas pessoas acham que dormem bem, porque eu não acordo durante a madrugada. Mas acorda extremamente cansado. Se você dorme a noite toda e você acorda cansada, sem energia, o seu sono não está sendo restaurador. Tem uma questão aí. Olha o que você faz antes de dormir. Você fica muito em tela, luz, você tem um momento para você. Como que funciona o seu preparo, a sua higiene do sono? Olhe para isso, né? Você falou do magnésio. Magnésio no Zitol, excelente para ajudar na questão do sono. A melatonina também, né? Quando eu recomendo é uma dose muito pequena também, dependendo de alguns casos, realmente assim, mais de distúrbio do sono, é bem-vinda, mas precisa avaliar se tem necessidade ou não. Interessante também nesse momento é o 5-HTP, né? Que é o triptofano, que também é um suplemento bacana para esse período. E utilizar os chás, um chá de camomila, um chá de mulungu também, que vai muito bem, um chá de lavanda. A lavanda é ótima para essa questão do sono. Pode ser também a questão do óleo essencial também de lavanda no travesseiro. O importante é que assim, vocês têm que fazer um ritual para vocês à noite para vocês terem uma indução adequada. Indução. Agora, amor, também não ficar tomando muito líquido, né? Para não ter que levantar para fazer xixi à noite, gente. Levantou, já era, hein? Né, amor? Você quer o que Exato. está acontecendo com você à noite? A noite é feita para dormir, não para levantar, fazer xixi. Exatamente. Faz Comer tudo, né? para descansar, para ter um reset e tomar cuidado com a quantidade de líquido. Por isso que assim, vai tomar um chá, já reserva, porque assim, o chá ele tem uma ação mais diurética. Já reserva lá uns 250 ml, não toma água, dá preferência mais ao chá mesmo, caso você use algum chá para te ajudar na indução do sono. Mas é muito importante essa questão desse preparo do sono, ele faz muita diferença para o seu despertar. E um ponto muito importante também, cafeína. Até que horas? No máximo, estourando 15 horas. No máximo. Porque tem muitas pessoas, Ana, que metabolizam a cafeína de forma mais lenta. Então, a Hum, cafeína, ao invés de ficar 6 horas, ela fica 8 horas, mais tempo. nossa.
E essa cafeína, ela não vai atrapalhar só a indução do sono, ela pode atrapalhar o seu despertar. É muito comum, muita gente toma muito café, né? Pra trabalhar, enfim, pra se manter acordado. Tomem cuidado com essa questão de cafeína. E suplementos também, por exemplo, questão de pré-treino. Tomem cuidado também. Se você, por exemplo, faz o exercício físico mais no final da tarde, toma cuidado, porque geralmente pré-treino tem cafeína. Pré-treino tem cafeína, né? Gente, quem tá gostando dessa live aí, gente? Vamos dar coraçãozinho. Gente, sem brincadeira, hein? Falei pra vocês, eu dei a dica de que tinha que estar aqui. Quem tá aqui tá. Se praticar o que tá ouvindo, Não pelo tem erro. amor. Colocar, primeiro a colocar no aplicativo, né? Se você tá no climatério, a data da menstruação. Vocês vão começar a ver que assim, vocês vão ver muito sentido nas coisas. Falam, nossa, é por isso que eu fico assim. Aí você tá risada até. Ô, Mo, e aí? Continua, continua. Vamos lá. E aí a gente acordou. Estamos na menopausa. Já estamos na menopausa. Exato. Aí na menopausa, assim, ajuste de proteína é fundamental, porque nessa fase realmente a gente tem uma perda de massa muscular maior mesmo. E a perda de massa muscular, no que acontece? Na mulher na menopausa, é mais nos membros inferiores. E o Ah, músculo, ele também dá a questão de equilíbrio. E aí, uhum. uma mulher que tem pouca massa muscular, tem uma osteoporose, uma osteopenia, aí o risco de queda é muito maior, né? Então, é importantíssimo, assim, fazer exercício, claro, mas ter um bom consumo proteico e até por também, no caso, pelo colágeno. O colágeno, o que que ele é? Ele é uma proteína. Então, para ajudar na elasticidade da pele, para você ter uma pele melhor, enfim, para esse período, né? Porque também, querendo ou não, a gente quer envelhecer bem, quer envelhecer bonita, né? Então, é muito importante para você conseguir ter o colágeno, né? Você precisa consumir proteína. Uhum. Se não for pelos seus músculos, vá pela sua pele. Exato. Pergunta, amor. E cabelo. Essas proteínas de colágeno e proteína de leite, o que você indica? Você acha que realmente é importante a proteína de colágeno? Se você puder falar um pouquinho sobre isso. Claro. Proteína de colágeno, tem vários tipos de colágeno, né? A proteína de colágeno, não sei se é essa que você tá, se referiu, né? Que é com a tecnologia Body Balance. É essa? Tem de Verisol, tem um monte, né? Porque assim, o colágeno tem Da, da- dois, que é para articulação. Tem o colágeno, o Verisol, que é mais para parte estética, cabelo, unha e pele. E tem um colágeno, que é com a tecnologia Body Balance, que esse é mais para o foco de um substituto do whey protein, por exemplo, que ele tem um aporte proteico maior. O Hum. que é legal da proteína de colágeno com a tecnologia Body Balance? Algumas têm o Verisol junto, então isso é ótimo. Eu vou ver se o meu tem isso, gente. Agora tô curiosa. Geralmente acaba. Dux, o meu é da Dux. Qual que é? Da Dux. Será que tem? Ai, não, é que vai. Não recordo, de cabeça não vou conseguir me recordar. Mas dá uma olhadinha, porque tá escrito quando tem o Verisol. E o Tá. bacana, o que que acontece? Essa proteína de colágeno, ela é de fácil digestibilidade. E uma questão também que é muito importante, vocês terem esse conhecimento, é que assim, tanto no climatério como na menopausa, a gente tem uma mudança da nossa microbiota intestinal. Eu costumo falar que assim, o climatério e a menopausa é como se fosse uma TPM prolongada. Porque é um período mais inflamatório e a gente tem essa mudança de microbiota intestinal. Então, vocês podem até perceber. Fez uma exceção. Se você tem aí uns 40, 45 anos, fez, sei lá, comeu uma pizza. No dia seguinte, você já vê que você já não acorda muito bem. Por quê? A sua capacidade de produção de enzimas digestivas está menor. Aí você fala, nossa, quando eu tinha 20 anos, eu comia e ficava super bem no dia seguinte. Ou bebia um pouquinho e ficava super bem. No dia seguinte você não fica. Por quê? Como tem essa mudança de microbiota intestinal, o que que acontece? A produção de enzimas digestivas é reduzida. Uhum. Além disso, a absorção do que você consome também fica mais prejudicada. Você tem É. uma tendência a ter um intestino mais permeável. Então, nessa fase, tanto do climatério como na menopausa, olhem para o intestino de vocês. Modulação intestinal é fundamental. Até porque para metabolizar o estrogênio precisa do intestino, A gente absorve tudo, né? né? Também. Olhar para o intestino, isso é fundamental. E tem você falando do colágeno, tem o colágeno para o intestino também. Viu?
colágeno. Quando você perguntou, eu falei, será que é até o Body Balance? Mas o Body Balance, como eu falei, ele é muito bom. E ele tem uma digestibilidade melhor. E é muito comum a mulher no climatério, né, na perimenopausa, na menopausa, se queixar. Nossa, eu comia antes, não me sentia mal. Agora tô comendo o glúten, consumindo algum alimento com leite, ou mesmo outro tipo de alimento. Não tá caindo legal, não tá caindo igual antes. É a sua microbiota. A sua microbiota, ela precisa de atenção. Se a sua microbiota intestinal ela não tá saudável, você não vai conseguir produzir enzimas digestivas de forma saudável, você não vai absorver bem os nutrientes. E além disso, lá no intestino a gente tem a produção de alguns neurotransmissores, como a serotonina. É. E começa a afetar a produção de serotonina, você fica o quê? Mais ansiosa e com mais fome. Ou até mais deprê. Exatamente, isso mesmo. Então, olhem para esse intestino de vocês também, que é muito importante. Muito importante. E aí, Mo, o que que você diz para o intestino, então? O que que a gente pensa, hein? Em Ó, fibra, fibra, essa fibra probiótico, não. que eu falei para vocês é maravilhosa. Caldo de ossos. Ai, meu Deus do céu. Maravilhoso para essa questão da saúde intestinal, principalmente para mulheres aí, não sei se tem alguma mulher com alguma doença autoimune. Se você tem uma doença autoimune, você tá nesse período, consuma o caldo de ossos, que seja 3, 4 vezes na semana. Vai ajudar muito na saúde intestinal. Você faz um caldo de ossos gostoso, Mo? Então, eu tenho uma. Assim, ele não é delícia, né? Vamos ser sinceras aqui, igual o shot. Gente, não tem caldo Não de é osso. delicioso. Peraí, gente, vamos inventar o caldo de osso em gummy? Olha, amor, fica a dica, hein? Eu tô querendo criar a Whey Protein Gummy. Mas o caldo de ossos é muito bom. Assim, é uma xícara, uns 250 ml é pouco, mas ajuda bastante nessa questão intestinal. E como eu falei, se tiver alguma mulher com alguma doença autoimune, vai super bem. Glutamina também é um super suplemento aí, um aminoácido maravilhoso para ajudar na integridade. Tem o colágeno para o intestino também. Tem um suplemento também que eu gosto bastante, que é de uma marca específica, não sei se eu posso falar aqui. Ah, fala? Ele chama Guardian. Ele é da Central Nutrition. É. Maravilhoso para mulheres no climatério. Eu indico muito. Eu tenho muitas pacientes que estão nessa fase e usam as canetas, né, emagrecedoras também em conjunto. Ah, Os sintomas das canetas é aquela constipação crônica. Esse suplemento, ele é maravilhoso. Chama Guardian. Ele é da o Central. Guardian, ele é cápsula, é pó, é o quê? Ó, ó. Ah, meu Deus. Gente, esses pós aí, a glutamina. Não sei quem aqui já tomou. A glutamina parece que você tá tomando talco. Exato. É isso mesmo, um talco. Jesus, mas o Guardian também? Ele é pó. Ele Ah, é. Aí tem o sem sabor e tem com sabores. Mas assim, o que que eu sugiro? Espreme um limãozinho, toma. Mas é muito bom. Ele é muito bom para a questão intestinal, porque aí ele já tem glutamina na composição, ele já tem a fibra prebiótica, ele é maravilhoso, porque assim, mulher, nessa fase, nós mulheres temos a tendência a ter o intestino muito permeável. tá. E aí começa a ter aquele desconforto, aquela má digestão, aquela barriguinha para estar grávida, né? Aquela distensão. E assim, lembrando que, o que que acontece? Se você tá com uma distensão abdominal, um desconforto, você não tá tendo uma boa digestão. Se você não tem uma boa digestão, você não tem uma boa absorção. Então, ou seja, a barriguinha, temos que olhar para a barriguinha. Distendeu alguma coisa que foi errada. Exato, provavelmente Por algum. que que a gente distende, então? É porque é alguma coisa que a gente comeu que. Tem vários O que comeu também pode ser, né? pode ser, até se você come rápido, você come muito rápido, pode interferir sem dúvida nenhuma. Às vezes você tem uma sensibilidade, alguma intolerância a algum alimento. Uhum. Além Lá, disso, tudo do FODMAPs e tal, né? também pode ser os food maps. Pode ser que o intestino já não esteja muito saudável, já tenha um quadro de desbiose intestinal. Então, quando você consome um alimento inflamatório, distende com mais facilidade. E aí, novamente, mulheres, se tem alguma mulher com uma doença autoimune, olhem para esse intestino. Porque essa mulher ela vai sofrer mais pela questão intestinal, né? É, tá bom. Importante olhar muito para muito, com muito cuidado para essa parte intestinal. É fundamental. Ô, e aí me fala, e proteínas? Como é que vamos então? Porque aí a gente não pode perder músculos, a gente tem que ter uma alimentação, tem que ter substrato para fazer crescer esse músculo. Não adianta só comer, tem que treinar. Mas treinou, tem que ter substrato para crescer, né? Tem que ter. Aí tem que ter essa proteína que eu falei para vocês inicialmente. Assim, precisa ter em todas as refeições. Fundamental. E assim, proteína é uma questão também, né, que a gente precisa mastigar muito bem. Porque se não mastiga direito,
pode dar essa distensão, porque é um macronutriente que demora mais para ser digerido. Então, tentar bater aí proteína todas as refeições, que é fundamental. Assim, um macronutriente que vocês têm que olhar com muito carinho é a proteína nessa fase da menopausa. E dá preferência para as carnes brancas? Frango e peixe? Então, de preferência sim, porque é menos inflamatório. Não é que a carne vermelha é ruim, mas ela tem uma tendência mais inflamatória. Isso sim. Aí dá preferência mais a um frango, a um peixe, um ovo. Até essa questão de proteínas em pó, por exemplo, então na parte de suplementação, eu recomendo nessa fase, como a gente tem essa questão do intestino, não ficar só num tipo de proteína, não ficar só no whey protein. Faz um rodízio. Toma uma proteína de colágeno, outro dia um whey protein, ou só toma de colágeno, porque a mulher é muito comum. Eu recebo muito mulher que usava o whey protein e muita queixa com o whey protein. Fala, não consigo mais digerir do jeito que eu digeria antes. Essas são as enzimas digestivas. E eu sempre achando que era o adoçante. Mo, pra mim, eu acho que são esses adoçantes aí. Que eles Então, vão. pode ser. Dependendo do adoçante, Ana, se for um adoçante, por exemplo, o xilitol, malitol, se tiver esse tipo de adoçante no suplemento, vai estender. Nossa. E uma coisa, amor, de todos os wheys, o que você prefere? Isolado? É melhor o isolado. Isolado, né? Isolado. E aí Tem que tomar dar preferência para isolado. de preferência o isolado mesmo, sem dúvida nenhuma, que acaba sendo melhor. E olhar os adoçantes também, porque às vezes não é nem o, como você falou, a questão do whey, é o adoçante. Se tiver xilitol, a tendência é de estender. E aí tem que tomar um pouco de cuidado com as barras de proteína, porque muitas têm o xilitol, né? Não posso ver uma barra de proteína. Tchau. É, Tem, não dá. Agora uma coisa, amor. E os iogurtes proteicos, shakes proteicos, turorã proteico, o que você acha? também dá para consumir, dá para colocar na alimentação. Os shakes proteicos e os iogurtes proteicos são muito bem-vindos. Sempre olhar a lista de ingredientes para ver se tem uma qualidade boa. Super, super bem-vindo. Uma coisa que eu tenho indicado muito é o overnight com proteína. Facilita muito. Porque o overnight vocês É podem fazer. o iogurte já com 17 gramas lá? Sim, pode ser um iogurte mais. Pode ser até o natural. Aí vai depender do quanto que precisa de proteína, né? Mas assim, pode ser o iogurte natural ou o iogurte proteico. Aí você pega um iogurte, ou pode também, se quiser, usar um leite vegetal também, aí vai a critério, porque a receita ela muda mesmo, né? Tudo bem ser leite? Se a pessoa não tiver nenhuma intolerância à lactose e nenhuma sensibilidade à caseína 1, tudo bem. Aí Gente, tranquilo. vocês sabem o que é overnight? Alguém sabe aqui? Porque às vezes as pessoas não sabem o que é. Vamos lá, vamos só esclarecer isso aqui. Vocês sabem o que é esse overnight? Muito gostoso isso, hein? É uma delícia, muito, Ah, não, gente, agora já me deu vontade. é muito bom. Acho que Vamos esperar o pessoal responder. É que tem um delay, né, amor? tem um delayzinho, né? Fica com o delay. Todo mundo sabe aqui, ó, não, vamos ver. Vamos esperar mais um pouquinho. Sim, Sim, aí sim, hein? não Eu pode não- lactose ou glúten. Aí, no seu caso, pro overnight, faz com leite vegetal. E usa, já que você tem essa questão da lactose, proteína de colágeno. Nem o whey protein, porque proteína isolado tem lactose. Pouco, mas tem. Vamos lá, então, a receitinha. O arroz, não, também. Ai, que saudade, né? Vai, vamos lá, vai. Muito simples fazer um overnight. Você vai fazer de um dia pro outro, tá? Tem que estar mais ou menos umas 6 horas aí na geladeira. Então, vocês vão pegar um iogurte natural, um iogurte proteico, ou também pode ser o leite vegetal, mais ou menos uns 150 ml. Acrescenta uma colher de sopa de farelo de aveia de preferência, e aí pode junto, né? Coloca uma colher de sopa de semente de abóbora. Vocês podem colocar a dose da proteína e põe uma fruta. Aí vocês deixam do dia para noite. No lugar da aveia pode ser a chia também, tá? Tem algumas variações. Geralmente eu acabo colocando 2 fibras, né? Aqui eu coloquei para vocês o farol de aveia e a semente de abóbora, né? Porque é legal também. Coloca uma colher de aveia? Hã? Uma colher de farelo de aveia. Uma colher de aveia e uma colher Que de sopa. fruta que vai ficar boa de um dia para o outro? O morango, as frutas vermelhas ficam boas. Manga fica gostoso também. Banana. Dá pra até colocar umas gotinhas de limão pra banana não ficar mais escura, né? Colocando umas gotinhas de limão segura bem. E mexe tudo isso? Mistura, exatamente. Põe no potinho com uma tampa de preferência e deixa na geladeira.
O que que vai acontecer? Todas essas fibras, ou que seja o farelo de aveia que você vai usar, ou a chia, a semente de abóbora não, mas a chia, a linhaça e a aveia, elas soltam um gel em contato com água, né, com líquido. Vai ficar tipo um pudinzinho, fica bem gostoso. E aí Hum, já tem tudo. Tem gordura, tem proteína, tem claro. uma refeição completa, né? É E pra... aí, vamos tomar o café da manhã esse? Sim, se tiver a dose inteira da proteína, dá pra consumir só overnight. Só o overnight no café da manhã já vai ficar maravilhoso. Gente do céu, paraíso isso. Ou, se você quiser também, o que você pode fazer? Usa meia dose da proteína e complementa com ovo. Ah, tá. Não, eu prefiro. Não aguento mais olhar para ovo, juro. É que Senta comigo aí que não aguento mais olhar para ovo, Senhor. aí vai. Hoje eu fiz uma maionese proteica. Aí eu falei assim, ainda bem que eu não vou enxergar esse ovo que tá dentro da maionese. É uma boa pra dar uma disfarçada mesmo. Mas Uhum. a ele é bacana por isso, porque aí dá uma variada, não fica só no ovo também, né? Então, eu coloco ovo na panqueca, eu vou camuflando em tudo. É. O que eu costumo fazer, o ovo cozido eu amasso, não sei se foi assim que você fez. E aí eu coloco algum creme de vegetal ou creme de ricota e tempero. Coloco sal, orégano, tipo um patê, né? É tipo um patê de ovos quase, né? Exatamente, um patê de ovos, Não, exatamente. tô longe já. Ah, né? Porque enjoando. Que foi? Já tô longe. Se eu pensar que ali é um patê de ovos, já vou ficar longe. Ai, mo. Mas precisam caprichar nessa proteína. Café da manhã, almoço, lanche da tarde. A maioria das pessoas come só uma fruta. Meu Deus do céu, não comam só uma fruta, tem que ter proteína. Dá pra fazer uma, dependendo, né, se trabalhar presencial, online, mas é fácil. Uma panquequinha de banana que dá pra levar e esquentar no micro-ondas se tiver acesso. Amor, vamos abrir a cabeça do povo, amor. Não a fruta, só a fruta. Não tem, não, só a fruta não dá. É Não, muito pouco. é muito pouco, é muito pouco. Ai, uma fatia de pão integral com. O que mais você ouve de que você fala assim, nossa, só isso? Ou não faz a refeição, né? É o que eu escuto muito. Aí eu pulo essa refeição, chega às 6 horas, começa a comer tudo que tem na frente. E depois janta. Uma coisa que eu escuto com muita frequência. E a fruta, né? Uhum, uhum. Às vezes também, assim, acaba comendo, por exemplo, sei lá, uma fatia de pão, como você falou, uma torrada. Isso. É. Não, gente. Não tem como, é porque acontece. Como você está comendo um carboidrato sozinho também, a tendência é ter um pico. Lembre-se que nessa fase a gente está com mais uma tendência maior à resistência insulínica. O pico de insulina acontece. E bem à tarde, que no finalzinho da tarde, a gente tem uma. Isso é fisiológico para todas, né? Independente da fase. A gente tem uma redução de serotonina, né? Então, a partir das 5 horas da tarde, a gente tem uma queda de serotonina, porque essa serotonina ela vai ajudar na produção da melatonina. Que já tem o primeiro pico de melatonina às 6 da tarde, né? Então, assim, o que acontece nessa fase fisiologicamente, sem fases de ciclo? A gente já tem uma tendência a ficar com mais fome e mais vontade de comer. Amor, qual é o horário bom para a última refeição? Ó, se possível, o ideal seria 19 horas. Para nós nessa fase. Por quê? A gente tem um fogo digestivo. O que é esse fogo digestivo? É o momento ideal da nossa alimentação, onde a gente tem mais estímulo das enzimas digestivas. Essa janela é entre as 8 da manhã e as 19 horas. Então, se você conseguir se alimentar nesse período, é melhor. Um outro ponto também, que eu acabei não falando. Para mulheres que têm muito sintoma intestinal, muita distensão nessa fase 2 do ciclo ou na menopausa, priorizem uma comida mais morninha e quente. Evita muito alimento cru, porque o alimento cru ele fermenta mais. É muito comum, eu escuto muito isso, e eu passo por isso também. Vou comer comida japonesa à noite. Fermento demais. Aí junta, né? Com questão se for usar o shoyu, que ele fermenta também, né? E aí, no dia seguinte, você acorda com aquela barriga super estufada, porque é cru. Então, de preferência, assim, se você tem uma tendência intestinal de distender, uma má digestão, toma bastante cuidado, principalmente à noite, com os alimentos crus. Mas se você tem muito sintoma, dá uma alimentação, uma comidinha mais morna, mais quente, evita os crus, que Tá, fermentam. aí, por exemplo, vamos num japonês. O que a gente pode fazer para evitar isso? A gente pode tomar enzimas digestivas depois? Dá pra colocar um pouco de enzimas digestivas, tomar uns 20 minutos antes da Antes de ir? antes de preferência antes.
O que ajuda, por exemplo, vamos supor que você não tem acesso à enzima digestiva, você foi lá no japonês, você ficou muito distendida. Tem um suplemento que eu gosto bastante, mas tem que tomar cuidado porque não pode ser consumido sempre e muito próximo da refeição, que é o carvão ativado. Amo! Gente, quem convive comigo aprende a tomar carvão. Gente, sério, eu tenho um monte de amigo que me agradece até aluno. Ele ajuda muito, só tem que tomar Até cuidado. pipoca toma carvão, o cachorrinho. Os Eu cachorros, dou, eles dou carvão. tomam. É uma indicação, porque ele é muito bom, porque ele ajuda nessa eliminação. Só toma cuidado para não consumir, assim, logo após a refeição, porque atrapalha, pode dificultar a absorção de alguns nutrientes, né? Então, só tomar cuidado em relação a isso. E não exagerar no uso, porque às vezes pode causar constipação. Uhum. Exagerar, Não, é SOS total. mas ele é muito bom, né? Vamos para Mas, algum hotel, alguma coisa que a gente não está acostumada com o tempero da comida. Eu ponho carvão na mala, ótimo. né? Para a família toda aqui. Né? Porque normalmente é muito diferente, já muda, né, amor? Muda, o tempero muda. Às vezes tem um pouco mais de alho e cebola, que tem food maps, por exemplo. Para mim, o alho e cebola, Só o alho para mim. cozinho Mas com é isso. o pior que eu amo. Eu cozinho sem alho e cebola, porque eu tenho muita distensão. Nossa, e é tão gostoso, né? Gostoso. Então não dá. Então a gente, claro, a gente tem que se conhecer também, né? Uhum. Pra realmente a gente conseguir evitar esses sintomas, porque acaba sendo ruim, né? Às vezes tá numa viagem, você tá inchada, e aí dá aquele desconforto, gera dor, enfim, né? Então, uma atenção nessa questão dos alimentos, como eu falei, da preferência morno ou mais quentinho, né? Se tiver alguma questão mais de distensão abdominal. E aí, Uhum. tá falando da questão das enzimas. Sim, as enzimas são interessantes. Existem alguns, na farmácia, alguns blends de enzimas também, que dá pra ter um SOS aí. Sem dúvida nenhuma vai ajudar. Se você também tem essa questão, né, como eu falei, né, da distensão à noite, tem muita distensão, se for comer uma comida japonesa, evita de usar o shoyu. O que você pode fazer? Usa o limão espremido e tem o shoyu de coco também. Uhum. Aí você teria que fazer a refeição em casa. Só tomar cuidado. Ah, porque o japonês não vai ter cheiro de coco. Não, o japonês não. Aí você pode pedir um limão espremido, um shotzinho. Aí você vai no limãozinho, né? Porque o show ele fermenta bastante, né? Ele entra com uma bebida fermentável, né? Então ele fermenta bem. Não fico muito estufada depois de japonês, não. Não fica? Eu Não. fico inchada no dia seguinte, se tipo a gente comeu à noite, no dia seguinte eu acordo inchada, assim. Aqui Tem eu é o percebo conservante também, né? Tem bastante conservante e corante. muito sódio, né? O sódio também tem açúcar, dependendo, tem açúcar, né? O shoyu tem açúcar também, então se tomar esse cuidado. Mas, por exemplo, se eu vou comer o japonês no almoço, no jantar, é diferente. Durante o dia não acontece nada, mas se é à noite, se é um horário mais tarde também, dá uma bela uma distensão, porque é cru, né? Eu já É. sei cuidar. Normalmente a gente almoça, é difícil a gente jantar isso. Não. Ah, Mesmo assim, no dia seguinte eu vou acordar inchada. Mesmo sendo almoço, hein? Olha que loucura. por E causa da. fica apetito. Sim. O sonho da tarará, ver. Essa daqui é dona de restaurante japonês. Ah, é verdade, a cachedona, é verdade. É bem natural e bem gostoso, mais gostoso que o shoyu de coco. Esse eu nunca experimentei, eu acho. Se não me engano, acho que não. Mas muito obrigada pela dica. Vamos conhecer depois. Mo, quanta coisa maravilhosa, é muito pouco uma live com você. Uma delícia. Bom, Porque a gente tem tanta coisa para falar e não dá tempo de tudo, né, amor? exato, bastante coisa. Essa parte, essa fase das fases da mulher a gente tem que ter muita atenção e tem muita coisa, né? Aham. Tem Essa... muita... Só mais uma perguntinha, amor. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase da menopausa em restrição calórica, não tem? Também tem que tomar cuidado, sem dúvida nenhuma. Porque assim, não adianta fazer uma super restrição calórica. Se pensar o seguinte, precisa ter muita qualidade, porque assim, quanto mais a gente restringe a alimentação, qual que é a tendência? É comer menos, óbvio. Mas a gente fica com menos vitaminas, minerais, menos nutrientes, menos aminoácidos, por exemplo, para produção de neurotransmissor. Tomem cuidado com uma restrição tão severa. E exato, e depois outra coisa, uma restrição muito severa, a gente vai perder o nosso principal ouro aqui, que é esse músculo. E não Exatamente. vai ter nem energia para treinar, né? Então, Exato. a gente não pode fazer e se dar o direito de perder o músculo que a gente sua para ganhar, né, amor?
Exato, até porque assim, para aumentar não é tão fácil assim, né? Para reduzir é mais fácil. E é uma fase onde a gente tem uma tendência a perder massa muscular, né? Uhum. Então tem que ir lá quase bater na trave da restrição, né? Só um pouquinho menos do que a gente gasta, do que a gente gasta. Sim, exato. Não pode ser uma questão muito severa, não. Aham. Até porque tem os sintomas e por causa da queda do estrógeno, é um período que dá mais fome, dá mais vontade de comer também. Então a gente tem que tomar um super cuidado. Não dá para fazer uma restrição severa, não. Mo, e 4 refeições por dia, acabou, né? Tá bom, tá ótimo, tá um número muito bom. Dividir muito bem a questão dos nutrientes nessas 4 refeições. Nessas 4 refeições tem que ter proteína para você conseguir bater uma quantidade boa. É necessário ter proteína nas 4. Tá. E, amor, só para terminar, posso perguntar uma coisa? Mas quem quiser fazer pergunta pode. Mas, gente, é que tá dando tempo aqui já, meu Deus. Quase 1 hora, eu tenho medo que essa live caia. Mo, creatina. Dá pra gente falar super rápido de suplemento aqui? Tá, dá, Dá? dá. Creatina, que precisamos? Estamos na menopausa. Estamos aí na perimenopausa, me fala. Ômega 3, creatina. Ômega 3, creatina, coenzima Q10. Muito bom, muito bom. Magnésio, vitamina D com vitamina K, pensando na massa óssea. Essencial. B12. Oi? B12, não. A B12, B12, B9, B6, B2. São vitaminas importantes. É um pool de vitaminas que não acabam nunca mais. Gente, tem uma hora que eu falo assim, vou tomar tudo isso. Exato. As vitaminas do complexo B são essenciais porque elas são muito relacionadas com o sistema nervoso central, E né? também, e músculo, gente, é músculo também. Também, e músculo também. Mas a creatina, Cognitivo. que você falou inicialmente dela, é essencial. E essas engame, tá tudo bem. Depende muito da composição, na verdade. Tem algumas que não são muito boas, não. E tem algumas que tem a questão do adoçante, então daquela distendida, né? A creatina, sim, eu indico mais Tô em. gostando. Hã? Eu tô tomando. Tá tomando? Eu tô. Composição. Tem uma creatina que saiu muito legal, que é uma creatina para mulheres 40 a mais, que é da Nutrify. É uma creatina que tem HMB. Olha! Muito legal. Tô Mas indicando aí não é game, né? em pó. Então, a vida tem que ser game, gente. É, as gummies são gostosas. Mas tá, tem algumas marcas que são boas, mas outras que não são muito boas. Eu fui até na Natural Tech, foi em junho, e É. experimentei um montão. Você Eu sai baixei a sem dose, creatina. eu acho. E algumas realmente me deram distensão. E a qualidade não era muito boa, não. Mas é que tem muita creatina gummy agora, né, no mercado. A Bastante. Good Day, o que que você acha da Good Day? Qual? Da Good Day. Ah, eu não. A Não composição lembro agora. lista, assim. Precisaria dar uma olhadinha pra falar, olha, dá, não dá. Eu li e não achei que tinha nada de errado. Não sei, Ai. né? Você que sabe, você que é a dona do negócio. Eu não vou saber de cabeça, assim, mas precisa dar uma olhada sempre em lista de ingredientes. É importante. Uhum, uhum. Olhar a lista de ingredientes. Tá. Deixa eu só pensar mais em alguma aqui. Eu acho que você falou todas, né, amor? Aqui, importantes, assim. Ah, e o alfa-lipóico, ruim? Também é bom, conjunto com a coenzima Q10. E Muito bom. toma antes da refeição esses dois? Pode tomar depois da refeição. Ou antes ou depois. Tem o NAC também, que é muito bom, né? Mas Ele é nunca bom eu comprei o NAC. pro fígado, e tem uma função aí anti-inflamatória muito boa, em alguns casos, bem interessante também. Ai, que legal. Não sabia que o alfa-lipóico dava para tomar depois da refeição. Dá pra tomar. O interessante é a coenzima Q10 e o ácido alfa-lipoico ser próximo da refeição. Tá. A Coquê 10 eu tomo no almoço, junto com o ômega 3 e com a vitamina D. Ah, aí tá ótimo. Deixa eu ver aqui o que elas estão perguntando. É possível ser em pó? Tenho pavor de muitas cápsulas. Nossa, eu tô indo atrás de cápsulas, você tá indo atrás de pó. Olha, temos público para tudo, Público gente. para tudo, exato. Então, dá para fazer em pó. Tem a coenzima Q10 em líquida. Também dá para ser na forma líquida. Tem uma da Iosen que é muito boa, que é a coenzima Q10 da Iosen.
Tem, se eu não me engano, tem a B12 também líquida, mas dá pra fazer, dá pra até, né, via farmácia de manipulação, fazer em pó. Eu tenho uma paciente que ficou com um trauma de tomar cápsula, porque ela engasgou feio, assim, feio, feio mesmo. Pelo amor. Traumatizada. E toda a suplementação que eu faço pra ela, tudo que eu passo, ou em goma, ou em pó. Ah, tá, mas aí manipula, né? Manipula, exato. Porque aí eu faço, claro, a combinação de acordo com o que ela precisa e manipulo. O moço, sobre esse Guardian, estão perguntando aqui, que horas toma, como toma? Pode tomar em jejum ou antes de dormir, nos extremos do dia. Ah, tá, tá bom. Líquido também, seria maravilhoso. Manipular é a melhor coisa, gente, na verdade. Porque aí você consegue colocar mais coisa junto, não precisa ficar muito assim. Tenho a B12, aí aqui eu tenho a B9, eu tenho a B12. Aí tem É, a quantidade B10. Aí você já coloca tudo, já acaba facilitando, sem dúvida nenhuma. Mas tem as opções, né, de líquido em pó, e manipulado também tem goma, tem formato de chocolate, dependendo da manipulação da. nossa, meu Deus do céu, hein, gente? Aí, ó. Você vai comer chocolate e tomar B12. Exato. Colocar um chocolate 70, né? Gente, eu amei essa live. Quem amou aqui? Quem já tem a Mônica para chamar de sua? Conta um pouquinho do teu trabalho, como é que você atende, Mo. Faz aí o teu. Conta para todo mundo. Você atende online, atende para o mundo inteiro. Vamos lá. Estou atendendo online presencial Ah, também. presencial também. Também. Atendo em Perdizes. Ah, Perto de mim. Somos, né? A gente está na mesma região, né? é? Nossa, que Estou legal! atendendo online e presencial. Meu foco, né, de atendimento são as mulheres 35 mais, né? Também estou nessa fase, então entendo vocês que estão aí. Foco principal mulheres, né? Então, atualmente eu estou trabalhando muito na linha da nutrição holística, corpo, mente e espírito. Estou mergulhada nisso, está sendo maravilhoso. Eu tenho um método que é o método MAC, que eu sempre falo que eu fui a minha primeira paciente lá em 2008. Tenho 17 anos de formada, focada na saúde da mulher. Eu falo que eu fui minha primeira paciente e eu fui aperfeiçoando esse método que já atingiu aí várias mulheres, né? Milhares de pessoas aí e ajudando elas resgatarem a autoestima. Além do resgate da autoestima, tem a questão de se reconectar com a sua essência, que eu acho que isso é fundamental, né? E aí, Exato. nesses últimos tempos, eu tenho trabalhado muito com a base da nutrição holística, porque faz mais ou menos um ano e meio que eu intensifiquei mais. Estou fazendo uma formação, primeira formação, vamos ser as primeiras nutricionistas holísticas do Brasil. Nossa, que demais! Eu acredito nesses pilares aí. Maravilhoso aí, estou nesse processo. E é isso, atendo as mulherada aí que quer se reconectar, buscar sua essência, busca longevidade também. Hum? Equilíbrio, né, amor? Equilíbrio. E é muito assim, o que eu falo para todas, né? É a questão de longevidade, né? Tudo que a gente faz hoje reflete lá no futuro, né? Então, o futuro é hoje, né? Exato. Decisão que a gente tomar hoje, a gente vai lá, tá lá na frente. Então, assim, fazer exercício, às vezes a gente fica com preguiça, mas pensa assim, poxa, vou ter mais autonomia lá na frente, tô construindo meus tijolinhos, meu músculo, a alimentação também, né? A gente tem que ver lá na frente, né? Porque, claro, com certeza vocês querem envelhecer com saúde, né? Não ficar dependente também, enfim. E estar plenas, se sentir belas, que vocês merecem isso, né? Todas nós merecemos. A gente quer envelhecer, só que a gente quer envelhecer bem tarde. Exato. Exatamente, exatamente. Longevidade saudável, né? Isso que a Tá. gente quer, na verdade, A né? nutrição interna, ela reflete no externo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Até nós mulheres, essa questão de cabelo, por exemplo, uma coisa que impacta muito o cabelo, e eu já senti isso, é a progesterona. A progesterona, a baixa de progesterona deixa o cabelo mais fino, ralo, começa a cair mais o cabelo. Aí junta com essa questão do intestino que eu falei pra vocês. Se você não se cuida, vira uma bola de neve. Então, É. até com o cabelo, que a gente tem a questão da autoestima, de estar com o cabelo legal, se sentir bonita, um cuidado com o cabelo, é uma queixa. Eu acho que de 95% das mulheres que eu atendo tem essa questão com o cabelo. E às vezes, na maioria das vezes, é a questão da progesterona, que já tá baixa, né? Aí É vem junto com as outras deficiências, né? muito bom. Ai, amor, amei, amei, amei. Seu trabalho é maravilhoso.
Obrigada. Eu assim, super agradeço você olha, gente, ela não. Fala a verdade, ela passa tudo, né? Passa tudo. Quem quer vai aqui sair daqui e fazer um monte de coisa. E se eu fosse vocês, eu teria uma nutricionista para chamar de sua. Não Vão ser é? Tem que ter bem-vindas no Método isso, Mais. uma físio. Eu acho que tem que ter, ó, nutricionista, físio e personal. Sim, com certeza. Gente, tem que ter psicóloga. A gente tem que ir aprendendo. Aí, todo mundo, ó, parabéns, tirou muita dúvida, olha que legal. Que É, bom. gente, eu vou subir essa live. E aí, se vocês quiserem, compartilhem. E sigam a Mônica, vou deixar lá marcadinha a Mônica também. Sigam e procurem o trabalho dela. É o que eu falo, eu estou trazendo aqui, gente, essa semana que eu super indico de olho fechado, de olho fechado. A Mônica já foi minha Nutri, né, Mo? No momento estou sem Nutri. Mônica. Ai, meu Deus do céu. Ah, não, gente, agora eu tô nervosa aqui. Ah, mas tá maravilhosa. Ah, até parece. Mas Mara- fica demais. Eu falo assim, eu lembro da que você falava assim, agora é uma sessão só de escuta, né? Uhum, sim. E é tão gostoso, ela para ouvir a gente, sabe? É muito um trabalho diferenciado, né, amor? Tá com voz aqui? Voltou. Tinha cortado, aí voltou. Então, você tem um trabalho muito diferenciado e eu amo. Eu super indico para as minhas alunas, ó, tem um monte aqui que virou sua paciente mesmo, porque eu indico mesmo. Você sabe que eu indico você. Então, Muito obrigada. Obrigada. Eu amo o seu trabalho, o seu propósito com essas mulheres, tantas mulheres que você já transformou. Você é maravilhosa. Maravilhosa. Parabéns por a fazer essas gente- lives, por servir essas mulheres, por ajudá-las a se encontrarem. amém. Obrigada. Estamos juntas nessa missão, amor. Maravilha. Bom, muito obrigada, gente. Obrigada por terem ficado até agora, de verdade. Agradecemos. Desculpa que hoje foi muito. É que tem muita coisa para a gente conversar, né? O assunto vai. Nossa, iria assim a noite inteira e eu ficaria fácil aqui, de verdade, amor. É uma delícia falar com você. Ai, uma delícia falar com você também. Muito bom. Flui, né? Passa as horas, a gente nem sente. Nem sei, tô passada aqui. Agora, é isso aí. Obrigada, viu, amor? Obrigadão, Ana, pelo convite. Amei. Bem, também. Pessoal, vem para a Semana Você Magra, dia 11 de agosto, tá começando, hein? Esse aqui é só o esquenta para tudo que está acontecendo lá dentro. Bom, muito Vamos bom. falar mais ainda sobre esse período tão precioso. Obrigada, amor. Obrigada. Beijo. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau.